Boa noite, pessoal! Estamos começando o nosso 5º episódio. Um tema aí que tem muitas possibilidades, muita coisa legal para falar, muita dica boa para vocês. A nossa convidada dessa semana é a Franciele Rossetto. A Fran é especialista em projeto de iluminação. Então, eu quis convidar ela aqui porque ela tem muita coisa para contar, muita coisa para falar, muita dica para dar, muita experiência para compartilhar. Fran, muito obrigada por ter vindo aqui, aceitado participar conosco essa noite, falar aí desse tema que, igual você falou, a gente poderia ficar horas aqui, porque é muito gostoso, muita coisa boa para compartilhar sobre esse assunto, né? Boa noite. Nossa, é um prazer estar aqui. Eu falo, a gente vai falar de um assunto tão gostoso que faz parte do nosso dia a dia e não vê e nem percebe, né? Então, assim, é cheio, tem muito toquezinho legal, muita coisa diferente. E hoje é um assunto que se evolui a cada dia. Cada 6 meses você tem novidade, você tem que estar sempre atualizado nesse assunto, mas pro cliente, pro consumidor, eu falo, é lindo de se ver quando se fala de iluminação, porque é o que dá brilho na casa, na obra da pessoa, sabe? Veste, né? E a iluminação, ela veste aquela edificação, né? Exato. Eu falo assim, as pessoas, elas vê a casa com outros olhos, com o revestimento, e quando você vê com a luz certa, é outro ambiente. Eu falo da vida. A luz, ela traz vida para o espaço. Então, eu falo que é um assunto tão gostoso de se falar que realmente são horas aqui falando, se depender. Que bom, que bom. E, Fran, me conta. Eu como arquiteta, a gente vai tendo várias dúvidas, assim, sobre qual que é a melhor estratégia dentro de um projeto. É claro que é muito único, é muito individual. Realmente cada um tem um gosto, né? E nós, como profissionais, a gente tenta filtrar aquilo que o cliente deseja, né? A sensação que ele deseja ter naquele ambiente. Mas uma questão de luz direta, luz indireta, tem alguma regra que a gente pode seguir? Tem alguma situação assim que é mais ideal para cada, né, tipo de projeto? Então, vamos começar logo do início. Quando a gente vai fazer um briefing com o cliente, geralmente o cliente está acostumado com a luz branca, painel de LED que ele encontra em qualquer lugar, qualquer ambiente que ele vai, é isso que ele tem hoje, né? Então, quando a gente vê quando senta com o cliente, a gente vai identificando formas de fazer a luz direta e a luz indireta funcionar para ele. A luz indireta, a gente sempre recomenda mais para quartos, para salas, que são luzes mais sutis, né? Ela ilumina o seu espaço, mas você não vê a fonte de luz, né? Então, assim, a luz de spot, que é muito comum nas casas, é uma luz direta, né? Porque ela tá focando ali, ela tá dando brilho na parede. Geralmente ela tá direcionada para algum objeto, né? Isso é uma luz direta. Mas quando a gente trabalha com luminárias com a luz rebatida para o teto, sancas de gesso, isso traz a luz indireta. Então a gente, quando conversa com o cliente, às vezes ele fica meio na dúvida, porque isso não ilumina. É a primeira coisa que eu ouço quando a gente fala, dá essa ideia, apresenta isso, né? Aquela insegurança, né? Isso, aquela insegurança. Não, isso aqui não vai funcionar. E é muito pelo contrário. Às vezes a gente especifica a fita, mas tem que especificar a fita certa, né? Muito importante ter ver o que o cliente precisa. Ele precisa que essa luz indireta seja a luz principal. Vamos colocar uma fita que tem uma quantidade de lumens maior, né, para realmente iluminar o espaço dele. Então, assim, não vai iluminar se você colocar fita não adequada para aquilo. Eu só quero um efeito, vamos colocar uma luz mais sutil. Então, a luz indireta, ela funciona porque ela não agride tantos olhos, né? Então, você pode iluminar o seu espaço todo, que ela vai funcionar com uma luz mais sutil. E a luz direta,
através do spot direcionado em cima de um objeto, uma luz focada em cima de uma mesa, uma luz direta. Então, assim, a gente tem várias variações, mas a principal seria isso, né? Você conversar com o cliente o que se adapta melhor à rotina dele, né? Então, a gente tem que conversar muito com o cliente, explicar muito sobre essa luz indireta, sobre a luz direta, como as duas se conversam, como as duas funcionam. Muita gente acha que o painel LED ou o perfil é uma luz direta. Ela é mais para uma luz difusa, porque ela não é tão focada, você não vê ela jogando luz naquele ponto, né? Ela é uma luz difusa que ela vai iluminar igual, só que ela tem uma perca, né? Sempre quando a gente pensa em uma luz difusa, ela tem uma perca de uns 20% da luz total dela, porque ela vai espalhar no ambiente. Então, é uma luz que vai clarear o seu espaço, né? E ela não vai agredir como a luz direta faz. Porque se você olhar para uma luz direta, ela vai mais ofuscar, mais atrapalhar do que realmente iluminar o seu espaço. Então, você tem que ter muito cuidado quando você for montar o projeto de iluminação. Quando a gente senta com o cliente, a gente determina o layout dele, se ele já tem o layout, se ele já sabe qual vai ser a função daquele espaço. Porque o que acontece? Quando a gente usa uma luz direta no lugar que não é adequado, ele atrapalha. Então, às vezes, o cliente está sentado no sofá e aí está a luz direta do spot em cima dele. Ofusca. Além de ofuscar, ele começa a se incomodar. Ele se incomoda. Ele começa a sentir um desconforto. Ai, aqui não tá legal. Mas ele não sabe o que é, não sabe de onde vem. Então ele acaba mudando de lugar, ele troca. Mas demora, assim, bastante tempo para ele perceber que a luz que tá em cima dele tá atrapalhando. Porque ele sente, assim, a luz de LED, ela não tem calor. Mas todo tipo de lâmpada aquece. Você sente ela. Se você pegar numa lâmpada de LED acesa, ela vai te queimar, ela vai aquecer. Então, essa transmissão de calor acaba atrapalhando quando você está descansando e está com aquela luz em cima de você. Você não se sente confortável assistindo TV, você não se sente confortável lendo, porque ela atrapalha. Então, a luz de foco, principalmente em espaços maiores, quando a gente faz aquela iluminação legal, por spot, mais intimista, é muito bacana. Mas você tem que saber aonde você vai colocar. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí, a neurociência fala muito disso hoje, né? Dessa influência realmente na saúde e no bem-estar durante o uso daquele espaço e em relação à iluminação. Exato. Né? Antigamente a gente não entendia, né? Era luz branca e ponto. Era aquilo, luz direta, né? Lâmpada convencional e pronto. E hoje a gente consegue entender realmente essas coisas que depois fazem total diferença no uso, né? Você passa um tempão ali, né? Você faz uma casa, você mora o quê? Anos, né? Naquele espaço. Eu falo, quando a gente para e pensa na evolução da lâmpada do nosso dia a dia, porque é uma evolução muito recente pra gente, né? Quando a gente era criança, a gente tinha a lâmpada incandescente em muitas casas. Ou a lâmpada halógena de foco. E aí chegou a fluorescente, aquela luz branca. Então, assim, nossa, tudo clareava com aquela luz branca. Como era diferente o ambiente. Então, a pessoa se sentia mais acesa, porque a gente deixou de ter aquela lâmpada halógena, né, aquela bulbozinha comum, que limitava o uso. Então, você acabava dormindo cedo, porque você se sentia mais cansado, você sentia que precisava dormir. O sono vinha mais ligeiro. Para uma luz super branca, nossa, assim, não podia olhar para ela. Não podia olhar para ela e você ficava cego na hora. Então aquela luz branca veio, então você teve uma rotina de noturna melhor dentro de casa. Porque você ligava, nossa, aquilo lá era ótimo.
E quando você substitui a fluorescente pelo LED, a pessoa ainda tem aquilo na cabeça, de ter aquela luz branca. Ah, se eu colocar uma luz central, ela já vai me dar toda a iluminação que eu preciso. E não é bem assim, né? A gente acaba assistindo muita série, muito filme de época. Eles usam muita luz, tem os candelabros com velas, mas tem muita luminária de parede, muita arandela com vela, porque eles usam muito essa luz mais acessível na parede, que traz esse aconchego, né, para que ilumina o espaço, mas não determina que no teto tenha que ter essa luz. Não tem que iluminar tudo, né? Tem que iluminar ali na escada, do lado da porta, exato. Então, assim, a gente veio nessa cultura da fluorescente que iluminava tudo, era super branca, pro LED, que aí a gente tem essa conversão da fluorescente para uma lâmpada bulbo de LED, que talvez não ilumina o suficiente, aí veio o painel. Ah, o painel é uma peça no centro e ilumina. Peraí, não é bem assim. Você tem que saber muitos detalhes que você precisa saber para determinar se aquilo vai realmente iluminar ou não. Uma experiência recente que a gente teve, eu entrei numa loja, num espaço que seria uma loja, tinham 6 painéis de 24 watts, luz branca, branca, branca. Quando você ligava, não iluminava. E aquilo era estranho. Por que não está iluminando? São 6 painéis. E aí a gente vê a questão da qualidade do LED, a questão da luz branca, que ela, dependendo da marca, não é tão boa assim, então ela acaba se perdendo, a questão dos lumens é muito baixo. E aí quando a gente substitui 6 painéis por 4 painéis de boa qualidade, com uma luz neutra, ilumina muito mais, mas melhor distribuídos, acaba iluminando melhor. Existe um estudo para isso, né? Exato. Existe um cálculo para aquela metragem quadrada, para influência de luz externa, para a cor da parede que você vai usar, né? A cor e a cor do forro, a cor do piso, tudo. Isso. Hoje tem o programa que ajuda muito, facilita muito. Mas assim, na realidade, no dia a dia, a gente acaba mais entendendo o produto, entendendo como funciona a luz daquela fonte de luz, e aí a gente determina como que vai ser a iluminação. Porque eu falo, a luz é muito pessoal, é muito sensível, né? Então a pessoa tem que tem que sentir a luz, né? Então às vezes o cliente fala assim, eu quero muito claro. Mas muito claro não quer dizer que precisa usar a luz branca. Você pode ter um ambiente extremamente bem iluminado com uma luz mais neutra, uma luz mais amarela. Então, assim, você pode trabalhar melhor a luz, né? Pegando esse gancho, Fran, conta pra nós um pouquinho dessas diferenças, desses tons, né? Hoje ainda a gente tem, né, inúmeros... você vai pulando ali a casinha, né, que vai do bem amarelo até o bem branco, isso, né, assim, mas no geral, assim. Hoje o que a gente conhece, geralmente as lâmpadas partem de 2.200K, né, kelvins, 2.700, 3.000, e aí vem 4.000, 5.000K e 6.000K e 6.500K. Então, assim, a luz 2.700 seria uma luz mais parecida com uma vela, uma lâmpada de filamento, que você pode olhar na especificação das suas lâmpadas que ela vai estar escrito 2.200K, 2.300K. Então, assim, a variação que a gente encontra de produtos no mercado é essa, de 2.200 até 6.700 você encontra. Então, de uma luz amarela, uma luz muito branca, né? Hoje a gente trabalha, né, eu falo assim, lógico, o decorativo você pode usar um 2.200, mas o mais agradável é usar um 3.000, né? Ou um decorativo, você quer dar essa diferenciada de luz, um 3.000 para um 2.700,
daí você quer destacar um objeto, você coloca uma luz 2.700. Então fica mais para essa parte do bem-estar, o 3.000, mais o decorativo entra de 2.200 a 2.700. O 4.000 eu falo que já é uma luz funcional. A luz funcional, você pode usar com todos os clientes, porque tem cliente que quer uma luz mais clara, a gente usa o 4.000, pessoas de idade, a gente usa o 4.000, porque quando ele tá o 4.000 do lado de um 3.000, dá muita diferença, parece uma luz branca ali. Então, é mais parecida com a luz do sol, né? Isso, E a 5.000 e 6.000 seria a luz branca, que é o que a gente mais comum que você encontra no mercado, você encontra em qualquer lugar, é a luz 6.000, 6.500. A gente entende essa relação das cores de luz através do ciclo do Sol. Às vezes a gente vê muitos estudos sobre isso, mas a gente vê que o consumidor não entende muito bem como isso funciona no seu dia a dia. Quando a gente está acordando, você tem a relação, você vê o dia 9 horas da manhã. Você vê que o sol está extremamente claro. Então você pode colocar uma luz 6.000 a comparação. Então quando você está meio-dia, aquela luz esturricando é uma luz mais branca. Então você associa com 6.000. Já das meio-dia até umas 5 horas da tarde, você vê que já vai diminuindo, você vê que vai escurecendo. Então você passa por um 4.000, que também é uma luz clara, mas que você consegue trabalhar, você ainda consegue lidar, olhar bem, assim, faz esse comparativo. Quando chegamos, o entardecer é extremamente quente, é 2.200, 2.700, e aí escurece. Do mesmo jeito que a gente tem as temperaturas de cor, a gente tem o ciclo do sol. Então, assim, a pessoa não entende por que a luz, a maioria dos arquitetos indicam a luz 3.000 para casa, 2.700 para casa. Porque você, sem perceber, o seu corpo começa a desligar, o seu cérebro começa a desligar, seu olhar vai ficando mais cansado, vai diminuindo a temperatura. Então tem gente que às vezes gosta de ligar só uma abajur ali no cantinho, porque realmente traz essa sensação de conforto, de descanso. Então quando a gente sempre fala que casa, sempre bom ter uma luz mais amena, de 4.000 para baixo. Porque assim, a gente entende que é um espaço que você vai chegar para entrar nesse descanso, final do dia, né? Exato. As crianças, vida da escola. Exato, porque assim, você já passa o dia inteiro ligado, né? E geralmente no escritório o pessoal usa muito luz branca para deixar acordado mesmo, para você você entrar no ritmo de trabalho. Mas chegando dentro de casa, você quer conversar, você quer descansar, você quer ler um livro, você quer relaxar. E é necessário, né? É necessário. Importante. Isso, então assim, a gente traz essa temperatura de cor mais quente para dentro de casa para realmente você descansar. Para realmente você sem perceber, a luz vai mudando a sua sensibilidade, né? Até celulares mesmo tem esse ajuste de luz, porque dentro de casa não pode ter. Então assim, clientes eles ficam muito assustados quando a gente coloca só luz amarela. Mas tem um porquê, né? Às vezes o cliente, eu quero muito luz branca, eu me sinto mais confortável. E aí, então, para esse cliente, a gente vê formas de ter um espaço iluminado. Talvez a gente mescla a luz 4.000 com a 3.000, porque ele se sente melhor confortável com essa luz 4.000. Mas mesmo assim, a gente usa, mescla as temperaturas de cor dentro do ambiente para ele se sentir confortável. Eu não quero usar a luz 4.000, porque eu vou assistir TV. Então vamos deixar um spotzinho, uma luz 2.700 ali ligado, uma fita de LED, uma luz mais decorativa, para realmente ele ter essa sensação de conforto. Né? Que daí atende o desempenho e não afeta tanto a saúde negativamente. Porque hoje a gente entende que afeta. Exato. Então não tem como, né? A gente quer o melhor para o desempenho, né? Para a vida daquele cliente, daquele espaço. Então a gente tenta usar essas estratégias que é para realmente
facilitar. E é muito bom quando o cliente se abre, né? Vem com o coração aberto para opções, né? Para essa possibilidade. Exato. Olha, até é engraçado, porque quando foi reformada a sala da minha mãe, eu falei, não, são 2 senhores de 60 anos, vamos colocar uma luz branca no centro. Branca não, 4.000 no centro, né? Porque eles gostam de ler, né? Vamos colocar para eles lerem. E aí eu coloquei fita LED, spot, fiz a iluminação confortável. Eu acho que eles ligaram em 5 anos 2 vezes o painel LED. Então, assim, o cliente ele também vai se acostumando com isso. Mesmo ele falando, não, eu quero luz branca, vou deixar luz branca. Vamos deixar luz neutra, né, que é mais clara. Tá, vamos. Mas com o passar do tempo, ele vai vendo que aquilo ali não é tão legal. E a gente se acostuma com coisa boa. Exato, porque uma luz mais confortável, mais amarelinha, ela tende a ser melhor para assistir uma TV. O papel não reflete. Então as pessoas, lugar de escritório tem que ser luz branca, azul, né? 6.700, 6.500. Não! Aquilo atrapalha, aquilo dá reflexo no papel branco. Até na parede, né? Até na parede, isso. Então, em vez de você ficar ligado, você acaba, né, perdendo o foco, porque aquela luz começa a refletir, aí tem uns papéis que você lida que são mais brilhantes que o outro. Então, assim, também não é bem assim, não é luz branca para escritório que vai funcionar. Tudo tem que ser bem analisado. Vai do cliente que vai ser usado, né, do uso do seu espaço e do cliente que vai usar. Porque essa questão de temperatura de cor é muito pessoal. E depende muito da profissão, né, Fran? Por exemplo, o hospital é um pouco mais branco, né, um pouco mais claro, o pessoal da saúde, né, eles precisam, mas tirando essas necessidades e gostos, a gente consegue adaptar, né, de uma forma mais adequada no final das contas mesmo. Mas até quando a gente entra a fundo estudando a arquitetura hospitalar, a questão do bem-estar hospitalar, você pode perceber que as UTIs novas já não tem aquela luz tão branca. Eles usam centro cirúrgico, né? Exato. Eles usam 4.000 e eles usam a questão da luz mais amarelinha e não direta, tá? Sempre luz indireta para aquele local de UTI. Antigamente, voltando um pouquinho nas luzes fluorescentes, eu tive muito contato ainda com essa mudança de lâmpada. Então, quando eu comecei a lidar com iluminação, ainda era fluorescente e estávamos migrando para o LED. Então, tinha antigamente, principalmente em locais clínicas, hospitais, locais de serviço, usavam muito lâmpadas tubulares fluorescentes. E sempre o pessoal usava muito lâmpadas da Philips e da Osram. E eu lembro que a gente, assim, para entender isso era um pouco complicado. Por quê? A especificação dessas duas lâmpadas, ela era 827 e 927. Ou 840. O que significava? O 8, nas duas marcas, sempre era a qualidade da lâmpada. Então, as pessoas investiam numa lâmpada boa, de boa qualidade, e sempre colocava a temperatura de cor em segundo plano. Então, você tinha lâmpadas muito boas que funcionavam muito bem em questão de cor, realçar as cores, que é onde precisa. Numa clínica, você precisa ver a cor do paciente, ver se ele está amarelo, se ele está branco, se ele está vermelho, ver a cor do sangue, ver as veias. Então, sempre eram lâmpadas com IRC muito alto e nisso a pessoa ficava... a temperatura de cor era meio, assim, segundo plano. Porque o IRC daquela lâmpada, hoje a gente conhece por IRC, mas antigamente era... o fator de qualidade da lâmpada era muito alto, então as pessoas se atentavam muito a isso. Lógico, hoje a gente tem LED, começou essa transferência da fluorescente para o LED, foi se perdendo um pouco disso, desse cuidado, mas faz falta, no dia a dia faz muita falta. Então as pessoas
sempre busquem lâmpadas de boa qualidade para ambientes específicos. Então, você vai fazer uma clínica, não adianta eu colocar uma clínica qualquer lâmpada que não vai funcionar. Porque você está mexendo ali com a pessoa, né, com o rosto da pessoa, com o corpo da pessoa, você tem que ver cor de veia, sangue, você precisa ver os detalhes. Então, não é só a temperatura de cor, é a questão Realmente a qualidade, da né? qualidade. O IRC dela tem que ser muito bom para isso, né? Para destinar de uma forma mais assertiva. Assertiva. Isso não atrapalha também, aí não Exato. adianta. Exato. A gente fala assim, essa questão da temperatura de cor é muito detalhezinho, porque assim, uma luz mais amarela, ela influencia numa parede marrom, ela influencia numa pedra. Se você colocar uma pedra marrom com uma luz branca, uma luz 6000 em cima, ela parece que está desbotada, ela fica feia, né? E a mesma coisa com os tons de cinza. Se você jogar uma luz muito amarela, um 2.200 ali, 2.700 em cima de um detalhe cinza, você vê que ele... Peraí, essa não é bem a cor que eu estava querendo. Então, você vê essa diferença. Lógico, o IRC influencia muito quando você vê cor. Mas você vê a temperatura de cor em cima de algum objeto, muda muito. E eu falo que a luz, é claro que ela é muito importante no residencial. Mas no comercial, né? Faz tudo Uma diferença. loja que você vai colocar, às vezes, um tom ali ou um tipo de lâmpada que muda a cor do produto. Aí o cliente chega em casa e fala, Exato. assim, isso aqui não era vermelho, era rosa. Né? Então é bem delicado, realmente. Tipo, projeto comercial realmente precisa de uma atenção muito grande na hora de desenvolver esse projeto. A gente vê, assim, a gente é influenciado pela luz o tempo todo, só que a gente não percebe. Lojas, fast food mesmo, você pode perceber que é muito branco o espaço, porque o que eles querem é que você vá, pegue o seu lanche e vá embora. Que não fique confortável ali, Não né? fique confortável ali. E agora restaurantes mais sofisticados, que são mais para família, para um casal, já usam luzes bem amarelinhas e pouca luz. Você vê assim, pouquíssima luz no ambiente, a sombra, luz e sombra trabalhando muito bem, porque você quer um ambiente mais confortável para ficar ali horas consumindo, conversando. Então essa é a função. Eu falo, a gente é o tempo todo influenciado e a gente não percebe. O nosso cérebro está trabalhando ali. Mas a gente fala assim, o que está acontecendo? Você não sabe, você demora para perceber Você o que tem aquela sensação, né? Ou positiva, ou às vezes negativa. E não consegue muitas vezes identificar o que é, né? Exato. Eu falo que a arquitetura ela é incrível por isso. Porque não é só fazer um projeto, né? Não é só fazer uma estrutura, é um revestimento, é uma luz. E são muitos fatores que geram essa qualidade, né? Do projeto, do resultado final. Exato. Eu falo, a gente como arquiteto precisa conversar muito com o cliente e entender o que ele não está nos dizendo. Porque às vezes ele fala alguma coisa e você fica pensando, mas espera aí. Ele tá me falando uma coisa, mas ele me indicou que gosta de outras. Então você tem que entender o que ele não está te falando. E você tem que apresentar soluções para aquilo que ele nem sabe que precisa. Exatamente. Né? Então é a mesma coisa a iluminação, porque às vezes a gente pensa no projeto de iluminação junto com o projeto de arquitetura, como trabalha bem isso, como tem que ser bem trabalhado, como precisa saber, sabe? Aquele sofá, aquele revestimento e aquela luz, como aquilo ali vai se conversar, como aquilo ali vai deixar o ambiente mais confortável. A gente pode ver como esses 5 anos aqui em Mutum, a gente viu esse boom, sabe, nas casas. Coisas que não tinha antes, sabe? Hoje em dia se tornou... A gente anda pela cidade e a gente fica encantado. Porque é fachada bonita, um revestimento bonito, uma iluminação que valoriza. E a gente está vendo os outros profissionais e a gente ali no meio, vendo isso acontecer, sabe? Valorizando. E o cliente, ele vem com referências.
e você olha aquilo e fala, peraí, não é isso que você quer, sabe? Porque às vezes ele vem com referência, mas no final das contas, não é aquilo que vai funcionar, né? Isso. Para ele ou para o projeto dele. Exatamente. Então a gente tá vendo essa mudança acontecer aqui em Mutum e isso está sendo muito bom. Ambientes mais pensados, melhores pensados, iluminação melhor pensada. Até o cliente ele tá disposto a ouvir mais. Tá mais aberto, né? Tá mais aberto. Às vezes até a gente fica um pouco para trás, porque a internet é tudo tão rápido que ele vem com referência que a gente não sabe nem o que é aquilo. Calma aí que eu vou descobrir de onde vem essa luz. Exato. O que é essa peça? Calma aí, é muita coisa. Muita novidade, muito rápido. Quando eu comecei a trabalhar com iluminação, era um catálogo que vinha para quase 2 anos. Né? Eles não renovavam sempre. Hoje tem empresa trazendo catálogos novos de 6 em 6 meses. E o consumidor não dá tempo, a gente não tem tempo de consumir tudo isso. Então, assim, é muito produto diferente que vem. Hoje em dia o design está sendo muito levado em conta, né? Muito. Às vezes a gente olha assim, é tudo do mesmo, né? Passa catálogo, vem catálogo, é tudo do mesmo. E de repente para aquilo, porque a gente como profissional acaba se cansando de ver sempre a mesma peça, sempre. E para o cliente, ele vê aquilo é novidade, né? E a gente já está esgotado com aquilo e para ele é novidade, para ele vai funcionar daquele jeito, sabe? Então eu vejo o mercado está sendo muito rápido, a gente que especifica tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo olhando, o tempo todo consumindo, conversando, trocando experiência, porque é muito rápido. E o que eu sinto hoje, que chega nessa parte de iluminação, o cliente já vem com aquela sensação e com aquela cultura de um investimento muito alto. E sim, claro, é uma parte que é um investimento significativo. Mas hoje tem tantas possibilidades, né? Tantas marcas, tantos produtos com custo-benefício mais acessível e que você consegue fazer e que você consegue deixar a tua obra extremamente linda e funcional e realmente fazer acontecer, né? Isso. Sempre quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem que ter ideia do que o cliente pode gastar. Porque, que nem você falou, tem muitas alternativas para substituir produto, para baratear aquilo sem perder o foco, sem perder o que você estava pensando para ele. E lógico, você investir um pouquinho numa coisa específica vai valorizar a sua obra. Mas eu falo assim, hoje uma iluminação de uma casa, às vezes o cliente nem está preparado para gastar tudo isso, porque é sempre o último a se ver na obra, né? Porque o cliente já fez toda a casa, já levantou toda a casa, gastou tudo no revestimento, porque foi lá, escolheu os revestimentos mais lindos. Aí na hora da iluminação, ele fica perdido, porque ele falou assim, nossa, eu não estava pensando em gastar tudo isso. E faz diferença, né? Assim, Faz muita às diferença. vezes, poxa, você gastou lá um revestimento maravilhoso na fachada e você não trabalha aquela iluminação. A partir das 6 horas da tarde, ninguém mais vê a tua casa. Exato. Ninguém mais entende aquilo. Exatamente. É muito disso, sabe? Eu sou muito de andar na cidade à noite, porque chama atenção. E eu trabalho com iluminação, meu olho vai direto nas luzes, sabe? Então a gente vê casas muito lindas, mas a gente percebe que o cliente chegou naquele final de iluminação já estava esgotado. Mal iluminados, né? Mal iluminada, você mal vê os detalhes, é lâmpada errada, luz de jardim, socorro. Gente, esse é o gosto, né? Cada um tem o seu, mas por favor, não vamos usar luz verde, gente. Gente, por favor, sem luz verde no jardim. É isso. Só se você ama muito. Se você amar muito, a gente pode até, né, colocar. Exato. Mas aí a gente compõe a luz verde com outros detalhes do jardim. Mas aí você olha para aquela casa, tem um refletor de 100 watts iluminando a casa toda, aquela luz branca. E aí os detalhes.
detalhes. O jardim, assim como dentro de casa, ele fica mais bonito quando é valorizado. E o que a gente faz para valorizar um jardim? Luz e sombra. Você tem que ter luz nas plantas certas, que você quer iluminar, e nos detalhes certos. Não adianta você colocar um refletor de 200 watts para iluminar a fachada da sua casa, que você não está valorizando ela, né? Só está colocando uma luz ali, mas... Exato, mas ela não vai funcionar para você, não vai valorizar. E aí, às vezes, a pessoa fala, eu quero vender essa casa. Muito comprador hoje quer olhar a casa já no final do dia, porque é o horário que tem. Aí você chega, aquela iluminação ruim. Aí ou tá mal iluminado, ou tá escuro dentro do ambiente, ou tá às vezes até muito iluminado, né? Gerando muito ofuscamento. Exato. E aí aquilo, em vez de valorizar a sua casa, não tá agregando valor, né? Porque foi feita uma iluminação errada. E, gente, quando a pessoa começa a investir em iluminação, é um caminho sem volta. Porque ele começa a sentir a luz e ver quanto é necessário uma boa iluminação. Uma boa iluminação de fachada, uma boa iluminação de jardim, uma boa iluminação dentro de casa. Isso, no seu dia a dia, funciona muito, e para quem vende casa também funciona demais. A gente tem relatos que as pessoas gostam, porque é o que enche os olhos. Não é só o revestimento tem que estar bem iluminado, tem que estar bem feito, né? Então, tudo isso vai valorizando. Sim. E, Fran, assim, o que eu vejo hoje também bastante, inclusive até a gente como arquiteto, muitas vezes a gente não sabe qual a melhor forma de fazer, de usar. E hoje em dia a gente vê que o pessoal quer bastante usar pendente, né? Vamos usar pendente. E quando a gente precisa entender que a gente precisa vamos usar o pendente, mas também precisamos de uma luz central, ou trabalhar na iluminação da parede, porque às vezes nem sempre o pendente ele consegue iluminar o suficiente aquele espaço, né? Como que a gente consegue criar esse equilíbrio? Ou talvez existem lâmpadas que podem, né? A gente coloca só no pendente, mas que tem uma potência maior. Mas, né? Enfim, como que a gente consegue dar uma trabalhada aí entre iluminação focal e iluminação geral? Isso. Quando a gente... Geralmente, quando a gente vai conversar com o cliente, ele pede, Fran, eu quero muito ter um lustre, quero muito ter um pendente. Então, assim, é um desejo da pessoa. Às vezes, muitas vezes é um sonho da pessoa. Hoje não se usa tanto aqueles lustres Maria Tereza. Mas, gente, tem cliente que fala, nossa, meu sonho é ter um pendente desse, um lustre desse. Então tem que usar, né? Você vai fazer o quê? Não é moderno? Não, mas aí você vai compor o espaço, o ambiente, até a iluminação daquele lustre Maria Tereza funcionar para cliente, sabe? Então, assim, a gente hoje está usando, a gente vê usando menos pendente do que antigamente, porque antes a pessoa queria colocar pendente em tudo, e essa é a luz principal porque ele é bonito, só que hoje tem várias luminárias que também são bonitas, são modernas, e não necessariamente não precisa se usar o pendente para isso, né? Então, assim, a gente usa o pendente em locais muito específicos, né? Hoje, o decorativo, ele está entrando, e as pessoas estão entendendo mais como decorativo. Ele vem para compor o seu espaço, ele não vem para iluminar. Então, o que a gente está vendo, essa mudança, que eu falei, a influência da internet, isso é fato. A gente está vendo mais as luzes embutidas, perfil de LED, composições de spots, do que toda a iluminação vindo através do pendente. Usa principalmente em forro de madeira, usa muito pendente. Mas você sente que a pessoa, sempre quando coloca o pendente como iluminação principal, acaba voltando para comprar mais peças para poder iluminar melhor o seu espaço. Porque só a luz do pendente ele não vai funcionar. Mesmo que você coloque um pendente aberto, um aramado, vamos colocar aqui, que ilumina tudo, mas para o aramado
ficar bonito, tem que ser uma lâmpada decorativa, uma lâmpada de filamento. E uma lâmpada de filamento, além da temperatura de cor dela ser muito baixinha, C2,200, ela ainda não tem os lumens adequados para iluminar o espaço todo. E aí você coloca um pendente aramado, você vem com uma lâmpada bulbo branca. Já matou. Já estragou. Já estragou. O pendente já perdeu a sua função ali, né? Acontece muito. Mas você percebe que quando o cliente faz isso, ele sempre volta e fala assim, ficou meio escuro, a gente precisa melhorar. É aquela questão do painel que eu falei antes, de você analisar o seu espaço e saber quanto que aquilo ilumina, né? O pendente, como iluminação principal, funciona igual um painel. A diferença é que hoje as lâmpadas, elas não é tão forte, né? Só se for aquelas lâmpadas industriais de 30, 40, 50 watts, que são enormes, que não é todo pendente que cabe. Mas elas também não vão funcionar, porque vai ter pontos escuros, né? Então, quando você está numa obra, eu falo assim, de casa, você tem que prestar muita atenção, porque talvez aquele pendente que você quer para iluminar o espaço todo não vai funcionar. E aí é onde a gente entra com a luz principal e luzes laterais, spots, complementos, né? Fita LED, perfil, que vão complementar a sua iluminação para o seu espaço inteiro estar funcionando. O que eu via muito era a pessoa com ponto, fazia laje na casa, laje você tem que prever o ponto antes, né? Tá? Fran, ficou escuro, principalmente cozinha. Porque a gente vê os projetos elétricos, o ponto no centro. É sempre no centro. E aí a pessoa não vai fazer gesso, vai ficar na laje. Hoje você tem possibilidade de você trabalhar formas daquele ponto central, você distribuir as luminárias, colocar uma iluminação externa, fazer uma iluminação com cabo aparecendo, fazer iluminação para produto, fazer uma iluminação puxar ponto com a eletrofita. Então você tem muitas soluções para não ser um único ponto no seu ambiente. É só você ter um cuidado com a sua casa, um cuidado com o seu espaço, que a gente acha uma solução. Falo, para tudo você tem um jeito. Estar aberto, né? Estar aberto para soluções, né? Porque às vezes a pessoa não quer gastar. Tá, mas tem luminárias que são baratas, tem a eletrofita, que também é barata, não é uma peça muito cara. A eletrofita, ela fica, você pinta por cima dela, ela fica imperceptível no teto e você consegue distribuir melhor a iluminação. E quando é forro de madeira, é ainda mais fácil. Você pega um eletricista cuidadoso, um eletricista com cuidado, ele puxa o ponto daquela viga, leva para outro lugar, você consegue colocar um spot de sobrepor, você consegue colocar formas de iluminar o espaço melhor. Sempre tem uma solução. A pessoa, o cliente, tem que estar disposto a ter esse cuidado, né? Estar aberto, realmente. E assim, eu sei que cada ambiente ele vai ter a sua, né, especificação ali, mas no geral, assim, o que está sendo mais usado, o que está, assim, funcionando melhor hoje, né? Uhum. Você já comentou, muda muito rápido, né? Evolui muito rápido as coisas. Mas assim, para alguém que agora, né, que tá ouvindo a gente, que quer começar, que já vai entrar nessa parte de iluminação, o que ele já pode ir pensando, investir, que vai dar certo, que ele vai ter ali um retorno bacana, um desempenho bom no geral, assim, dessa questão de iluminação. Duas coisas que eu vejo que não... que assim, nunca cai de moda. Você usar um spot para iluminação, mas aí você pensa o que você quer iluminar. Então, o spot para iluminação. O perfil LED eu vejo que vai ter ainda mais alguns anos de vida Ele tá útil. ficando, Exato. Né? Usado ainda. De sobrepor. Se você tem gesso e não quer mexer tanto, usa o de sobrepor, que ele é muito sutil, eles são finos. Então, você pode sim ter um perfil na sua casa que vai ficar bem bonito. Eu vejo também uma coisa que vai durar, assim, peças que não sejam tão cansativas, né? Então, a gente vê
O pendente tubinho, você não erra. O perfil de LED, spots finos. Hoje em dia, a gente está vendo uma tendência do mercado, os micro spots, então eles estão ficando cada vez mais finos. Com a melhora do LED, eles estão ficando cada vez menores. Então, o micro LED, ele tá vindo, ele vem com tudo, você já vê muitos catálogos disso. E as variações da fita LED, do perfil de LED, né? Que é a fita LED flexível, que agora vem num varão, você pode alcançar até 20 metros. Eu já estou vendo algumas marcas trazendo pendentes em LED, que são aqueles torcidos, o circular, o quadrado. Também eu vejo que ainda vai durar pelo menos uns 2, 3 anos aí. Eles vão estar com tudo, a gente vai ver muito. O globinho e peças no dourado. Peças no dourado, elas realmente vieram para ficar, sabe? Então, assim, a gente vê todas as marcas trazendo. Agora, em agosto, vai ter a feira de iluminação, a Expolux, então a gente vai ver muita coisa, mas vai estar dentro disso que eu tô falando. Micro LED, perfil, peças no dourado. E peças mais slim, assim, mais fininhas, né? Tudo muito mais orgânico, né? Mais discreto, sutil. Foi-se, né? Assim, é claro que é gosto, mas eu acho que passou bem aquela era dos lustres, aquele glamour, aquele 1 milhão de cristais pra limpar, né? Exatamente. E eu vejo com uma tendência muito forte também agora desse ano e pro próximo, as peças naturais. Peças em palha, que a gente tá vendo muito em barbante. Então a gente tá vendo isso daí e assim, começa com os designers e aí começa a vir para nossa realidade, nosso dia a dia. Então eu acredito que seja uma tendência que a gente vai ver muito forte pro ano que vem. Que nem eu falei, agora em agosto tem a feira, então eles vão trazer. Eu acredito que vai vir muito disso. Que a gente tá vendo esse movimento dessas... Do natural em tudo, né? Do natural, desde o exato. revestimento. Exato. Então palhinhas você vai ver, cordões, crochê, ratã, você também vai ver bastante. Então são peças naturais que a gente está vendo já em algumas lojas, você já vê em alguns designs colocando, e a gente vai ver muito isso pro ano que vem. Que bom. Coisa boa. A gente Exato. adora, né? Diferença, né? Coisas diferentes. A gente sempre busca o diferente pro nosso cliente, A né? gente se realiza, né? Quando Exato. o cliente tem essa abertura de usar essas peças diferentes. Isso. Com design, né? Slim, sofisticado. Exato. Que nem você falou do cristal. O cristal, ele é muito particular, né? Que nem eu falo, ele não é todo mundo que gosta. Mas quando você vê uma peça bem feita, um design diferente numa peça de cristal, como ela faz diferença? Tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Lógico, a gente não vai ver tanto como tipo Maria Tereza, que são os lustres de braço. Mas quando você vê uma peça de cristal com um design bonito, uma peça brilhante, nossa, é a coisa mais linda, né, no ambiente. Como fica uma joia, né? Fica uma joia. Eu falo assim, a gente tenta buscar o tradicional, o designer, tudo, mas quando o cliente gosta de uma peça tradicional, é bonito, valoriza. E a gente tem que usar, né? No final das contas, a gente quer alcançar a expectativa do cliente, né? Exato. O que ele gosta, o que ele A gente indica, mas quem vai estar lá todo dia olhando para aquela peça decorativa, que é a primeira coisa que você cansa numa casa, é o seu cliente. Então ele tem que amar aquela peça, né? Tem que ser o sonho dele. Tem que ser o sonho dele, exatamente. E é ele que vai fazer manutenção também, né? Exatamente. É tudo isso, né? Não é só, é muito lindo, você tem que pensar, tá? E na hora de trocar a lâmpada, de trocar o LED, e aí? Vai ser difícil, vai ser fácil? Exato, exatamente. E aí, hoje em dia, essa questão da automação com a iluminação também, eu falo assim, é sensacional. É sensacional. Eu falo, você chegar... eu vejo que na nossa região a gente ainda está batalhando nisso, né? Nessa questão da automação, tem cliente que é mais aberto, tem cliente que é mais fechado quanto a isso. Mas o tanto que isso valoriza, o tanto que isso é bonito, né? Conforto. É muito melhor. Hoje a gente vê essa automação muito no jardim. A gente coloca lá o relé, ele liga sozinho, você não precisa se preocupar.
E é isso que a gente quer na nossa casa. A gente quer praticidade, a gente não quer ficar pensando, ai, mas será que tem que ligar? Meu Deus, eu tenho que levantar pra apagar a luz depois que deitou na cama. Isso! Nossa, como isso é chato. Então você tem que ter um projeto elétrico bem pensado e um projeto de iluminação compatível com isso, né? Então eu falo assim, são muitos profissionais que têm que conversar e andar junto para dar certo e para ficar bonito. Exatamente, a gente compartilha essas informações justamente que é para ajudar todo mundo. O cliente a aprender, o arquiteto a aprender e todo mundo entender o quanto esse processo ele é importante. O quanto o processo do desenvolvimento do seu projeto, da tua casa, do teu sonho, da tua empresa é importante e precisa ser valorizado. Então a gente compartilha essas informações para que realmente seja valorizado, né? Já foi muito desvalorizado a profissão, né? Todo esse desempenho do arquiteto, do engenheiro, mas hoje a gente tem muita informação e a gente entende a influência real disso e como precisa ser tudo bem casadinho com todo mundo, e são muitas áreas e muitos profissionais aí envolvidos. Isso, eu falo assim, hoje o cliente acha que viu aquela foto do ambiente na internet já sabe fazer igual. E não é assim. É muita gente trabalhando para aquilo funcionar, para aquilo ficar bonito, né? Você vê, quando você faz o projeto de interiores de um espaço, quantos profissionais estão ali para aquilo dar certo, sabe? Então, todos eles têm que pensar junto. E aí chega o cliente, não, eu vou fazer sozinho porque ele quer ficar exatamente igual. Poxa, não é assim. Ou o cliente vai lá, faz o projeto com a arquiteta, aí depois ele fala assim, mas não ficou do jeito que... minha casa não ficou do jeito que eu queria. Mas aí você olha, a pessoa escolheu tudo diferente que a arquiteta colocou. Lógico que não vai ficar igual. E tem esse cuidado, né, Fran, na hora da compra do produto. Exato. Então, assim, quando você tem a oportunidade, você contrata um profissional para te acompanhar, você vai ter o resultado daquele projeto. Exato. Porque, às vezes, nós arquitetos, né, chega ali na loja, mas qual que é a diferença de uma marca para outra? Tem, né? Tem. Que nem você falou, tem diferença de marca, o desempenho de uma marca para outra vai ser diferente. Exato. E se não tiver especificado, muitas vezes o lojista vai te indicar o que ele acha que é o ideal, mas talvez não terá aquele desempenho esperado, pensado no projeto e tudo mais. Quando você pega um projeto do profissional e você fala assim, eu quero que orce o projeto, cada loja vai orçar de um jeito, né? Porque o que geralmente eles fazem, assim, eu como trabalhei em loja, a gente conhece um pouco essa rotina, né? Eles vão pegar o que tem estoque, né? Pra dar giro. Mas, poxa, uma lâmpada, vamos colocar, uma lâmpada de Croica é de uma marca. A lâmpada Par 20 é de outra marca. Lâmpada R70 é de outra marca. Vira uma bagunça, sabe? Porque eles não padronizam. E aí, quando você vai colocar tudo isso na casa do cliente, dá diferença. Quando você passa em algumas casas e vê assim, cada luminária tá de uma cor diferente. Tá, é amarelo, é luz amarelinha, 3.000. Mas cada peça tá de uma marca diferente e isso dá diferença no final, né? Dentro da sua casa também, você pega as lâmpadas. Vamos fazer manutenção de uma lâmpada. E aí troca por uma outra marca, dá diferença, tá? Mesmo que é a mesma temperatura de cor, tá falando na embalagem que é o mesmo lumens, mas por ser de marca diferente, dá diferença. Então a gente tem que ter todo esse cuidado com o cliente e explicar isso para ele. Porque, mas Fran, se a gente colocar essa lâmpada, dá diferença no preço. Tá, mas você está ciente que isso pode prejudicar o seu projeto. Não vai ficar do jeito que você está pensando. Se o cliente aceitar, paciência, às vezes ele quer economizar. Mas quando a gente vai fazer uma mudança dessa, a gente tenta mudar tudo. Para tudo conversar. Arrasar, né? Continuar. Isso, porque são trocas inteligentes que a gente fala. Você não precisa colocar a peça mais cara, mas coloca a peça que vai funcionar para você, que seja de boa qualidade, sabe? Hoje a gente vê lâmpadas super baratas no mercado. Então a gente tem que
passar para o cliente essa questão da qualidade do produto e como isso vai influenciar futuramente para ele. Porque às vezes ele compra uma peça barata, uma lâmpada muito barata, aí tem que chamar o eletricista 3, 4 vezes para trocar. A economia ficou aí. Elas por elas. Fica elas por elas. Outra questão que as pessoas veem muito é a iluminação de jardim, que a gente já falou aqui várias vezes, mas peças de jardim precisam ter uma qualidade melhor. Porque o nosso clima, ele é muito quente. E você vê muita gente falando que entra água dentro dos embutidos de solo, dentro das luminárias de solo, dentro do espelho. Mas não é que entra água. É porque a gente tem o embutido de solo que ele é todo blindado, todo fechado. E aí, quando aquece muito durante o dia, ele soa à noite. Porque ele cria um vapor ali dentro, sabe? É como se fosse uma panelinha ali que ele vai criando vapor dentro do LED. E aí fica pingando água. Você tira a luminária está completamente fechada, mas ela está com água dentro e você não sabe por quê. É pelo nosso clima. Então, luminárias de jardim, a gente sempre tenta colocar espeto que não vai direto no chão, que também, né, ajuda bastante a essa questão da troca. O eletricista tem que saber instalar, né? A gente sempre conversa com o eletricista bastante, né? Pergunta como que ele vai fazer, porque quando tem muita troca de embutido de solo, ou a rede, né, que está vindo do quadro, ela está oscilando demais, ou é má instalação, né? A gente sempre tem esses dois fatores que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, invista na iluminação de jardim, só que sempre escolham peças boas e profissionais bons para fazer tudo isso, tá? Que vai dar certo. Não desistam do jardim, gente. Vai dar certo e é o que deixa bonito. Que delícia. Que coisa boa, Fran. Fran, a gente vai ter que fazer os episódios por ambientes, por tipo de comércio. Vamos. Porque é gigante, é muita informação, é muita coisa que até eu tô aqui, gente, aqui ó, gravando tudo pra não anotar tudo, depois pegar todas as dicas, porque é muito importante, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa valorizar o projeto de iluminação e eu tô muito feliz que você veio, Fran, muito obrigada. Eu acho que vai agregar muito, não só para cliente, mas para os colegas, né, para os arquitetos, para os designers, para todo mundo que gosta, que trabalha com isso. E eu espero que logo a gente volte, faça novos episódios, porque tem muita coisa para compartilhar sobre esse tema. Tem, eu adorei participar, eu tô aberta, o próximo pode convidar também. Eu falo que é uma delícia e assim, é um assunto que quando a gente ama, quando a gente gosta daquilo, a gente passa horas falando só sobre isso, né? Vendo erros, vendo acertos, o que funciona, o que não funciona. Então, assim, é um assunto que tem margem para muita coisa. Pra gente conversar muito, pra gente falar muito disso, sabe? Às vezes chega a ser um pouquinho repetitivo a gente falar sobre os, né? Porque é muito parecido. Mas eu falo, gente, quando você estuda a iluminação, você sente ela. E aí você sente ela no seu dia a dia, sabe? Como aquilo vai influenciar você, né? Então, precisa falar da iluminação para quarto, precisa falar da iluminação para escritório, precisa falar da iluminação para lojas. Como esses ambientes necessitam de cuidados. Que às vezes a gente, no dia a dia, na nossa rotina, a gente nem percebe. A gente às vezes faz o projeto, a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí acaba pecando em algumas coisas, sabe? Mas quando você estuda aquele espaço, fala, não, o cliente precisa fazer esse projeto de iluminação para ter um resultado melhor, para ter um convívio melhor dentro da sua casa, para ter um convívio, ter um retorno dentro da sua loja, para fazer os seus funcionários trabalharem melhor. Isso é bem-estar. E a gente sempre busca, a gente na nossa profissão está o tempo todo buscando o bem-estar de quem vai usar o nosso espaço. É isso. Então, olha aí, gente, nós já temos 3 temas, 3 futuros temas. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Sigam a Fran
nas redes sociais. Fran, qual que é o seu Instagram para o pessoal acompanhar? É @rosseto.franciele, tá? Pode procurar lá, pode, se tiver dúvidas, pode mandar mensagem, que eu estou sempre disposta a gente tirar dúvidas, porque eu falo, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Se a pessoa tem alguma dúvida, vamos sentar, me liga, vamos conversar. Gente, eu vou ter o prazer de responder, de tirar dúvida e que todos os projetos sejam muito bem feitos e muito lindos. Exatamente, porque daí todo mundo sai ganhando. Exato, porque o cliente ele vai olhar a casa que a arquiteta fez e vai querer igual, vai querer contratar a arquiteta e vai querer fazer. E isso vai melhorando a sociedade, vai melhorando a nossa casa, vai melhorando tudo. Nosso lar. Exato. Que bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta. E se cuidem, fiquem com Deus e um grande beijo.